Estava pensando em casa, por quê? E a Igreja Espírita do Reino não celebra especificamente a Páscoa do Senhor, como está na lei, na lei da palavra, né? Na lei de Moisés. Assim também não celebramos outras festas, não é? Mas a essência dessa festa, ela é rememorada todos os meses quando celebramos a Santa Ceia. Amém? A essência. Não é por um acaso que Jesus se entregou, né? Numa época de Páscoa. E quando fazia a última ceia, primeiro celebrou a Páscoa conforme a lei. Foi bem explanado na mensagem que o pastor Manuel trouxe na semana passada e falou bastante sobre isso. Amém? Sabemos que o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi imolado pelos nossos pecados. E a passagem que o nosso irmão Pedro trouxe aqui deixou mais clara ainda essa realidade. Amém, povo santo? Muito bem, queridos, como foi dito nessa introdução prévia que eu falei, muito já se falou sobre Jesus ser o Cordeiro que tira o pecado do mundo e que ele tenha feito esse sacrifício na época da Páscoa judaica. Ok? Não vou entrar em mérito aqui de quando Jesus verdadeiramente morreu, porque isso é da polêmica tremenda. Ok? Tem gente que não contabiliza conforme a palavra diz que é para contabilizar e acaba fazendo uma adaptação da data. Ok? Então, não vou entrar nesse mérito, não é esse o foco da minha mensagem. Não vou falar também sobre a ressurreição, porque isso é um carro-chefe aqui nessa igreja. Sempre falamos sobre a ressurreição, que é o maior, digamos assim, alvo, é o maior alvo da nossa vida, é a ressurreição dentre os mortos. Então, o que falar sobre essa época da Páscoa, né? Que já não tenha sido dito. E aí Deus me levou num texto, irmãos. Olha para o texto, por favor, você vai entender. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 Coríntios 2, 5, 6. Amém? Só o verso 6 e o verso 7. Amém? Lê comigo, por favor, então. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Por quê, irmãos? Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Amém? Então perceba que o apóstolo Paulo está aplicando, ok? Os elementos da Páscoa. Os elementos da Páscoa estão aí. Tanto falando dos pães ázimos, como falando do Cordeiro Pascal, que é Cristo. Até aqui tranquilo, amém? Todo mundo está entendendo? Então por que eu não vou falar do Cordeiro Pascal? Porque você está bem habituado a isso. Mas eu quero dar a você o contexto em que Paulo falou essas palavras. Paulo tem no coração a Páscoa judaica? Tem. Ele tem no coração a Páscoa judaica. Ele está fazendo conexão já com a morte de Jesus na cruz? Está. Ele está fazendo conexão com a igreja, que nesse caso aqui é os coríntios gentios? Está. Paulo agora faz uma aplicação dos elementos da Páscoa judaica na vida da igreja gentia. Quantos dizem amém? Então, se Paulo está fazendo uma comparação, uma aplicação, uma metáfora, o tema dessa noite é esse. Se Cristo é o Cordeiro Pascal, nós, os cristãos, somos o quê? Olha para o texto aí. Ele comparou. Ele não comparou? Vou ler de novo o verso 7 para você entender a comparação. Vamos lá? Lê de novo comigo. Lançai fora o velho fermento, para que sejais o quê? Nova massa. A igreja está sendo comparada ao quê? Nova massa. Sem fermento. Ok? Então Paulo está comparando os elementos da Páscoa tradicional com a realidade espiritual da igreja. Onde Cristo é o Cordeiro Pascal, porque ele é o Cordeiro Pascal. Ele foi o sacrifício máximo de Deus.
Mas Jesus não é um cordeiro de verdade. Amém? Ele não era um animal que era imolado nessa época. Mas nessa transposição de elementos, Jesus é o cordeiro pascal e nós somos o que aí no texto, irmão? Nova massa sem fermento. A ênfase está no sem fermento. Ok? Então, se Cristo é o cordeiro pascal, nesta comparação, nós somos o que, irmãos? Os pães asmos. Pão sem fermento é pão asmo. É assim que se escreve na Bíblia. Ou ázimo, dependendo da tradução. Estão vendo aí no texto agora com clareza, agora que eu destaquei, que nós somos o pão sem fermento? Nessa comparação? Então nós somos os pães asmos. Amém? E Paulo diz, como sois de fato, sem fermento. Amém, querido de Deus? Então perceba que Paulo aproveita a Páscoa, que já era comum na mente do cristão entender que Jesus era o Cordeiro, e agora Paulo faz uma aplicação para a igreja. Já que Jesus é o Cordeiro, e vocês agora são comparados ao pão sem fermento, o que isso significa na prática para a vida da igreja? O que significa dizer que nós somos pão sem fermento? Santidade. Basicamente, santidade. Então, o fato do cordeiro ter sido imolado nos impõe uma realidade também nova de santidade. Muito interessante a irmã Luciana Gimenez falando do tempo que ela se converteu com, por exemplo, 26 anos, uma jovem. E que ela deu declaração aqui de que era uma mulher pecadora, uma jovem pecadora, no mundo, morta. Ok? Sem vida com Deus. E como a vida de Jesus veio para dentro dela e mudou tudo. Amém? Imediatamente voltei para a minha conversão também na minha mente. Como eu era e o que Jesus fez por nós. E assim qualquer um de vocês, nessa ocasião, pode refletir. O que éramos sem Cristo e o que o Senhor nos tornou. Amém? Então é isto que Paulo está aproveitando da festa. Não vou negar o fato de que a igreja celebrava a festa dos pães asmos e da Páscoa. A igreja primitiva. Ok? Porque as duas coisas eram interligadas. Nós não costumamos celebrar como está na lei. Na lei, são 7 dias. Ok? Tem que celebrar esses 7 dias. Nós focamos muito nesse último evento aqui, que é a morte de Jesus. Só morte e ressurreição. Amém, Paulo Santo? Quero que você entenda, então, a aplicação que Paulo fez de nós sermos o pão sem fermento. Que importa isso na nossa vida? Lucas 22, 1, por favor. Lucas 22, 1. Para entender, você tem que entender de onde Paulo tirou a referência. E a referência é da festa dos pães asmos, que é a Páscoa. Ok? Uma primeira das festas que o Senhor impôs ao povo de Deus. Lucas 22, 1. Talvez você não tenha isso claro diante dos olhos, da sua mente, como é que é a festa da Páscoa mesmo na lei, ok? E que referência é essa dos pães asmos? Vamos lá. Lucas 22, 1. Quantos acharam? O que está escrito aí a palavra? Estava próxima a festa do quê? Dos pães asmos. Chamada o quê? Páscoa. Páscoa, festa dos pães asmos, a mesma coisa. Ok? Porque Deus instituiu os pães asmos. O que é o pão asmo? O pão sem fermento. Fermento é a levedura. É o que leveda. É acrescentado à farinha pura e ele sofre uma mutação à farinha. O trigo é transformado quimicamente. É uma reação química. Ok? Então, toda mulher, né, que faz bolo, ou massa, ou pizza, ou pão, normalmente joga o quê? Fermento. E esse fermento altera as propriedades da farinha, né, que é o trigo moído, e ele, então, incha, cresce. E se não puser fermento? O bolo vira aquela sola de sapato. Eu, particularmente, gosto de bolo solado. Não é o ideal, né, irmão?
Você espera um bolo fofinho, assim. Aí você vê o bolo ficar dessa finura, assim, durinho. Esse é o bolo solado. Ou esqueceu de botar o fermento, ou o fermento já estava velho e não tinha mais propriedade. Não é assim? Então presta atenção. O fermento, ele altera o original, né? o trigo. Então podemos aplicar que o fermento corrompe o trigo. Vocês estão entendendo? Ele modifica o trigo. Ok? Ele deforma a matéria original. Quando incha, quando cresce. Então quero que você veja na sua Bíblia isso. Por que o fermento é comparado a uma coisa negativa na palavra de Deus? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12, verso 15. Agora os referentes estão bonitinhos aqui, irmão. Êxodo 12, 15. Vamos lá? Conseguiu achar lá no Antigo Testamento? Primeiros livros da Bíblia, Êxodo 12, 15. Quando Deus instituiu os detalhes da Páscoa, Ele deu uma lei e deu as normas. Então vamos ler rapidamente. Quem achou o texto, diga amém. O texto diz assim: 7 dias comereis pães asmos, sem fermento. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Repete essa frase que é importante para a aplicação espiritual. Diga assim: tirareis o fermento das vossas casas. Isso aí é a parte aplicativa. Eu procurei pesquisar um pouco, irmão, sobre esse ritual lá para os judeus, até o dia de hoje, né? E o que a palavra quer dizer aqui de tirar o fermento é tirar literalmente. Ok? Qualquer produto fermentado dentro de casa. Qualquer produto. Se tivesse sobrado pão, por exemplo, fermentado, aquele pão tinha que ser queimado. Literalmente, Deus não quer ver durante esses dias nenhum fermento dentro de casa. Quantos entenderam? Então o fermento aí é meio que estigmatizado, né? Ele fica parecendo uma coisa má. Mas nos outros dias é normal. Sem o levedo, o pão não cresce. Mas nesses dias rituais, o Senhor obriga, manda, ordena: tirem o fermento de dentro de casa. E se o fermento corresponde à corrupção, logo fica aí a aplicação. Não tenham corrupção em vocês durante esses dias. Quantos entenderam? Amém? Olha aí a ordem aí. Tirar o fermento das casas. Pois qualquer que comer coisa levedada ou fermentada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Olha aí. Tinha uma sanção de Deus, uma punição. Quantos estão compreendendo até aqui? O fermento nessa hora é a coisa mais, né, mais não quista desses dias. Não é para ter fermento. Tira o fermento. Elimina o fermento. Não coma nada fermentado. Nem beba. Ok? Nem vinho fermentado. Se fizer, o Senhor corta você do seu corpo. Pesado isso, né, irmão? Só um fermentinho. É só um fermentinho para dar um gosto, para crescer. Não pode. Abre então agora em Êxodo 13. Você estava no 12. 13, 7. Vou mostrar a vocês como isso era levado a sério na antiga aliança. Êxodo 13, 7. Quantos estão com os olhos no texto? Está falando do contexto da festa dos pães asmos na Páscoa. Ok? Êxodo 13, 7. Vamos ler junto comigo? Quem quiser? 7 dias se comerão pães asmos, sem fermento. E o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu, o que está escrito aí? Território, irmão. Olha a abrangência da proibição. Primeiro falou que não podia ter fermento dentro de casa. Quando está dizendo, não pode ter fermento nem dentro de casa, nem contigo, um pãozinho que você guardou na aljava, nem no território todo. Quantos entenderam até aqui? Perceba como essa restrição do fermento nos dias da festa da Páscoa era algo bem sério.
ok? O que Deus quer ensinar ao povo? Com um produto, né, natural, que fazia diferença na massa. Por que Deus faz isso? Porque o fermento simboliza corrupção. Posso entender? Amém? Então, quando Paulo diz que nós somos nova massa sem fermento, está aplicando este conceito. Ok, queridos? Já que somos nova massa e o Senhor é o Cordeiro Pascal, há essa ligação. Posso entender até aqui? Vamos avançar. Vamos para Mateus capítulo 16. Vou mostrar a vocês como Jesus também usou a figura do fermento como algo negativo. Mateus 16, verso 6 até o verso 12. Mateus 16, 6. É interessante, irmão, quando a gente começa a pesquisar e a buscar outras referências, o negócio vai tomando forma, né, na nossa mente. Talvez nenhum de nós tivesse uma visão tão negativa assim do fermento. Por que Deus detesta tanto o fermento? Não é que detesta, porque ele corrompe, modifica. E Deus quer pureza. Amém? A corrupção não cabe na época da Páscoa. Na verdade, não cabe em nenhuma parte da nossa vida. Mateus 16, 6. Quantos já conseguiram achar? Vamos ler um texto um pouquinho maior, para dar contexto. Amém? Até o verso 12. Diz assim a palavra: E Jesus lhe disse: Vede e acautelai-vos do que, igreja? Do fermento dos fariseus e dos saduceus. Agora Jesus faz a aplicação de uma metáfora para falar de alguma coisa que ainda não está explícita ainda nesse momento do texto. Mas mandou os discípulos se guardarem do fermento dos fariseus e dos saduceus. Amém? Acompanhou até aí? Verso 7. Eles, porém, disseram entre si... discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Jesus está falando de outra coisa. Os discípulos, no primeiro momento, pensaram em fermento natural e pão natural. Ok? Não chame eles de lentinhos nem de burrinhos. Foi o primeiro impulso. Está falando de fermento, está falando de pão. É a mente dos discípulos. Ok? Verso 8, igreja. Percebendo Jesus percebeu que eles não captaram a mensagem. Disse: Por que discorrer entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e quantos cestos tomastes? Aqui Jesus cita 2 multiplicações de pão. Muitas vezes a gente pensa que foi uma vez só, mas aqui tem 2 eventos, com números diferentes de pessoas que comeram, mas milhares de pessoas. Jesus tem que trazer a memória deles. Eu não estou falando de padaria, não estou falando de pão. Vocês acham que vai faltar pão? Se uma hora eu multipliquei e todo mundo comeu. Não estão duvidando? Agora eu vou mostrar para eles qual é o fermento que ele está falando. Não estou falando de fermento para pão. Olha aí o texto, irmãos, por favor. Verso 11. Como não compreendeis que não vos falei a respeito dos pães, e sim do que, irmãos? Acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Verso 12. Então entenderam que não lhe dissera que se acautelassem do fermento de pães. Mas do que, igreja? Mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. O fermento que Jesus está se referindo é palavra mentirosa. É palavra religiosa, porém cheia de engano. Apostasia.
Amém, amado de Deus? Aquilo que eles pregavam não servia para alimento da alma. O que Jesus trazia era o verdadeiro pão. O que aquela religião, não é? Aqueles preceitos religiosos discursavam não era bom, era fermento, era corrompido. Quantos entenderam? Percebam aí como o fermento é, mais uma vez, estigmatizado como algo negativo. Ok? Então tem mais uma aplicação para nós no primeiro texto de Paulo. Nós não podemos ter fermento em nós. O que não podemos ter? Palavra de engano. Como vocês entenderam? Toda palavra de engano não deve estar dentro do nosso coração. Vocês que pesquisam muito na internet, nós vemos um tempo de abundância de oferta de palavras via internet. Não é assim, irmãos? Você pega o seu celular, você abre o seu computador, laptop, tablet, o que seja, e entra lá no canal do YouTube e está lá um cardápio variado de pregadores, de pregações, das mais variadas matizes de denominações e credos. Você pode pegar tanto uma palavra boa para se alimentar, como você pode pegar, sabe o que, irmão? Fermento. Quantos entenderam a aplicação disso aí? Cuidado. Jesus falou, cuidado, acautelai-vos. Fique com o que é bom. O pão puro. Ok? Não contamine-se com fermento. Quantos entenderam a aplicação disso? Muito cuidado. Nós estamos na época das coisas imediatas. Antigamente não era assim. Se você queria ouvir uma palavra, você ia na igreja. Se você não estava gostando muito da palavra da sua igreja, você ia na outra igreja. Você tinha que se deslocar. Agora é num clique. É num cliquezinho ali, e tudo vem para você, para entrar na sua mente. Ou um pequeno vídeo, ou um short, ou uma coisinha menor, e entra ali na sua mente. Cuidado! Acautele-se! Verifique se não é doutrina de fermento que vai corromper. Quantos entenderam? Amém? Então Jesus aplicou dessa maneira. E o que são então, se nós já entendemos que o fermento é negativo, é o corrompido, é o que está com engano, o que é então o pão ázimo que nós devemos ser? O que é então ser sem fermento? Olha para a palavra de Deus mais uma vez. Volta lá para o primeiro texto, 1 Coríntios, capítulo 5, verso, deixa eu ver aqui, verso 8. 1 Coríntios 5, verso 8. Na introdução lemos o verso 6 e 7. Lembram? Eu vou refrescar a memória de vocês e vou emendar no verso 8 para você entender o contexto. Tá bom? 1 Coríntios 5, 6 diz assim: não é à toa, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Agora o verso 8, na sequência. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém, povo santo? Veja como Paulo é interessante. Ele não gasta tempo falando do Cordeiro Pascal aqui, ele só cita. Ele gasta outros textos, aqui não. Ele enfatiza o pão que deve ser a igreja sem fermento. Quantos entenderam? A ênfase está no asmo e não no cordeiro aqui nesse contexto. Porque ele aproveitou o contexto que ele estava discursando e fez uma exortação para a igreja. Sejam sem fermento, sejam sem maldade, sejam sem engano. Quantos entenderam? Essa é a exortação que Paulo, muito habilmente, pelo Espírito, coloca aqui para nós. Amém, povo santo? E aí a palavra de Deus vai dizer sobre isso. Nós devemos ser
sem fermento, sem maldade, sem engano, sejam massa nova. Já que Cristo morreu por vocês, então sejam novas criaturas sem fermento, sem dolo, sem maldade. Tem que haver mudança. Eu sei que muitos de nós já foi transformado há muito tempo. Por isso Paulo diz, como vocês verdadeiramente já sois sem fermento. Ok? Mas nós precisamos continuar sem fermento. Santos, separados, sem maldade. Vivemos um tempo difícil, ok? Eu vou pregar mais à frente sobre isso. É um tempo em que a maldade está aumentando sobre a terra, a níveis inimagináveis. A maldade está crescendo sobre a terra. E a maldade acaba alcançando também os filhos de Deus. As iniquidades, os erros, os tropeços, a fraqueza. Então entenda que é pertinente não só você lembrar que Cristo morreu por você como Cordeiro Pascal, mas lembrar que o efeito disso é que devemos ser santos. Sem maldade, sem dolo. Abra, por favor, Tiago, capítulo 1, verso 21. Lá no finalzinho da sua Bíblia, Tiago 1, 21. Eu creio que você já entendeu, mas vamos lá. Tiago 1, 21. Há maldade em nós ainda? Há. Talvez alguma impureza haja. Então Tiago nos adverte. Vamos ler aí, irmãos? Quem pode ler em voz alta? Portanto, despojando-vos de toda a impureza. Lança fora a impureza, lança fora o levedo, lança fora o fermento. Despojando-vos de toda a impureza. E o que mais? Acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para o que, igreja? Para salvar a vossa alma. A palavra continua nos exortando. Tirem as impurezas, tirem o levedo, tirem aquilo que corrompe das suas vidas. Vamos dizer amém. E vai continuar até a volta de Cristo, irmãos. Porque aquele que é limpo se tornará mais limpo ainda. E o que é sujo se sujará mais ainda. É um tempo de definição. Ok? Então, a palavra nos exorta a isso. Você quer entender, depois leia mais em casa direitinho, por que Paulo introduziu essa analogia, essa comparação, e exigiu que a igreja fosse sem fermento, sem corrupção, sem maldade? Porque o contexto é que a igreja tinha maldade dentro dela. No mesmo texto de 1 Coríntios, capítulo 5, você tem uma ideia, verso 1. Nós lemos no verso 6 em diante. Dentro do contexto, qual era a maldade que se encontrava na igreja? 1 Coríntios 5:1. Olha o que estava acontecendo na igreja, irmãos. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre gentios. Isto é, haver quem se atreve a possuir a mulher do seu próprio pai, sua madrasta. O filho tem uma relação com a mulher do pai. É o que estava acontecendo dentro da igreja dos Coríntios. E Paulo enfatiza, é tão grave isso que é pior do que o ímpio faz lá fora. E estava dentro da igreja esse contexto. Verso 2. E contudo, ainda andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. E Paulo vai evoluir para dizer, lança para Satanás, exclui da igreja. Eu já julguei, Paulo diz, eu já julguei, e no Senhor digo para vocês, bota fora o malfeitor, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Se aceitarmos a iniquidade no seio da igreja, se aceitarmos pecados grosseiros, e a lista de pecados grosseiros sempre começa pelos pecados sexuais. Imoralidade é imoralidade sexual. Ok? E ele dá um exemplo aqui.
Se aceitarmos a imoralidade sexual no seio da igreja, isso vai ficar licencioso, outros vão se sentir estimulados a fazer a mesma coisa, e daqui a pouco está todo mundo contaminado. A igreja toda corrompida. Perceberam aí o exemplo que é maldade dentro da igreja? Que pode contaminar a muitos? Por isso tem processo de exclusão. Tira, para que ele se entristeça. E quem sabe arrependido volte. Amém? Mas tem que tirar. Para não contaminar o todo. Então a palavra de Deus nos mostra claramente o que é esse levedo, essa corrupção, que não pode ter dentro de nós, nem no corpo do Cristo. Amém? Abre, por favor, agora, por último, estou chegando no finalzinho já. Gálatas capítulo 5, verso 7. Gálatas capítulo 5, verso 7. Isso é uma advertência recorrente na palavra de Deus. Gálatas 5, 7. Ele vai exortar os Gálatas a não voltarem a práticas que não são de Cristo, mesmo que pareça religioso. Você lê o contexto, chocaria um pouquinho mais, mas eu teria que pregar só sobre isso a parte. Ok? Eu não vou pregar o contexto dessa passagem, porque está fazendo oposição entre rituais religiosos e a verdade de Cristo. Mas isso dá um pano para a mão, isso dá uma pregação. Vocês gostam de pregação rápida? Essa pregação aqui dá umas 2 horas, no mínimo. O negócio aqui é sério, viu? Aqui nesse contexto aqui. Vou ficar só com esses versículos. Verso 7 até o verso 9. Quem puder ler com o pastor, vamos lá? Vós corris bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer ao quê? À verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Amém? Quer seja pecados grosseiros no meio da igreja, quer seja contaminação de doutrinas que não são verdadeiras, e isso contamina o corpo todo. Leveda toda a massa. Então temos que 2 vigilâncias. A palavra diz que nós somos nova massa, somos comparados ao pães asmos, sem fermento. Quantos podem dizer amém? Não está escrito? Aprender esse contexto? Você pode... É estranho falar que nós somos pão, meu irmão. Não é estranho falar que nós somos pão? Somos massa de pão. Ok? Você fica constrangido de dizer isso? Tem algum problema dizer isso? Essa comparação? Não. Poxa, irmão, eu não vejo problema nenhum. Ok? Então vou fazer vocês falarem isso. Tá bom? Um pão doce. A outra dia você achou um pão doce. Eu não sei que tipo de pão que você pensa que você é. Não é? Passou na sua mente aí um pão de milho, um pão brioche, um francês, um pão de forma. Mas não é bem esse sentido, não. Todos nós somos o mesmo pão em Cristo. Amém? Um só pão. Na semana passada, o pastor Manuel pregou em cima dessa mensagem do apóstolo Paulo. Em Cristo formamos um só pão. É o pão sem fermento, não corrompido. Amém, amados de Deus? Então diga comigo assim: em Cristo, eu sou o pão sem fermento, sem corrupção. Amém? E é isso que nós vamos sair daqui com isso na cabeça. Para vivermos uma semana sem fermento, sem corrupção. Cuidado. Cuidado. Porque ao longo da semana virão os levedos para entrar na sua massa. Ok? Virão as influências exteriores, porque o levedo é exterior que corrompe a massa. Cuidado. Se o Espírito Santo de Deus me fez ver esse lado, ao invés de ver o Cordeiro Pascal, o Cordeiro Pascal é perfeito, já está resolvido. Paulo aproveita para dar uma exortada na igreja que não está muito resolvido ainda. Porque ainda temos contaminações. Ok? Então a palavra de santidade é de você exercer o seu direito de ser pão sem fermento. Pão asmo. Amém? Ter o asmo da santidade. Posso dizer amém? E viver isso. Eu tenho falado com alguns irmãos no particular. Não adianta ouvir sem praticar. Não adianta ouvir sem praticar. É uma questão de pegar a palavra e falar, pô, vou botar isso na minha vida.
essa semana eu vou evitar algumas contaminações exteriores. Amém? Todo mundo entendeu? Então, para finalizar, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Último versículo. 2 Tessalonicenses 2, 13. Quantos acharam? Glória a Deus. Para não terminar negativo, vamos falar do positivo. Porque Paulo diz que nós já somos o pão sem fermento. Glórias a Deus por isso. Mantenhamos essa condição de santidade. 2 Tessalonicenses 2,13, igreja. Quantos achou? Digam amém. Quantos acharam? Fiquem de pé. Som. Começou, é a bateria, né? Está começando a pipocar. 2 Tessalonicenses 2,13, último texto. E eu fiquei dentro daquele período descontado de 5 minutos iniciais. Olha lá, ó. Descontado aqueles 5 minutos iniciais, estou dentro do horário. Faltou entendimento? Eu falei que a palavra era simples, não falei? Ficou difícil de entender? Não. Eu acredito que não. O problema não é entender, o problema agora é viver. 2 Tessalonicenses 2,13, igreja. Leia comigo, por favor, vamos lá? Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Amém, amado Deus? A verdade vem para nos santificar. Você compreendeu, você vive a verdade e você se separa. E a santificação se efetiva na sua vida. Amém? Deus nos escolheu para a salvação. Essa salvação conquistada pelo Cordeiro. Por isso que eu disse, a parte do Cordeiro pascal já foi imolado, já está executado, já está consumado lá na cruz. Agora vem a parte nossa, da igreja. Continuem sendo pão, sem fermento. Continuem sendo vigilantes. Tirem o fermento, tirem a corrupção. Vocês foram chamados para a salvação, pela fé na verdade. Amém, amado de Deus? Em nome de Jesus, quantos entenderam? Eu estendo suas mãos aos céus, eu quero orar com você nessa hora. Agora que vem a prova, é quando saímos daqui e vamos viver o que ouvimos pelo Espírito. Glória a Deus. Pai Santo, bendito seja o teu nome. Louvado seja o Deus da nossa vida, que no seu plano eterno, plano perfeito, preparou um instrumento fiel para nos resgatar. E esse instrumento foi seu próprio Filho, aquele que não se negou a morrer na cruz, para ser o Cordeiro Santo sem defeito, o Cordeiro Pascal, imolado não por um acaso na época da Páscoa, na festa da Páscoa, para nos libertar dos nossos pecados. A Páscoa em Cristo nos libertou, a morte de Cristo naquela cruz nos libertou, a vida dele derramada em nosso lugar nos libertou da condenação eterna. Obrigado, Senhor, porque em Ti o Senhor nos fez algo novo. Passamos a ser algo novo. Aquilo que era velho em nós, aquilo que nos conduzia à morte, já passou. Mas, Senhor, Tu sabes a nossa luta. Conhece a estrutura do ser humano, que em nós ainda habita a carne, ainda habita a carnalidade, que nos carrega, nos seduz, nos engana e nos leva para fazermos coisas desagradáveis, que não agradam a Tua santidade. Por isso as exortações, por isso teu servo Paulo exortou a igreja, para que ela fosse encontrada igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem contaminação alguma, santa e sem defeito. Ajuda-nos nessa proposição, meu Deus, porque cada dia temos a oportunidade de permanecermos santos como pão sem fermento, ou deixarmos o levedo entrar e começarmos a contaminar a nossa alma com coisas pecaminosas que vão deformando a nossa alma e nos assemelhamos a um pão levedado. Senhor, tenha misericórdia de nós. Não é apenas na data da Páscoa que devemos ser santos. Não é apenas durante 7 dias de festa
que devemos ser santos, nem um dia, nem 7, mas todos os dias da nossa vida. Nos ajuda a viver essa realidade. Quando saímos desse lugar de adoração, desse congraçamento de santos, e estivermos indo para o nosso lar, e encontrarmos com os nossos familiares, talvez alguns não crentes, ali começa o desafio da nossa santificação. Porque podem vir com ideias e comportamentos para nos seduzir, Senhor, para nos fazer negociar nossa santidade. Eu clamo pela tua casa, pela tua igreja, para que nós possamos manter firme o nosso caráter em Cristo, manter firme a nossa posição de santidade. Não queremos nos contaminar, meu Deus. Nos ajuda, Senhor. Ajuda cada servo teu, cada serva tua, cada criança aqui, Senhor. Como é lindo ver as crianças ainda puras. Mas o fato é que ainda vão enfrentar suas próprias lutas contra o pecado. E nós todos que aqui estamos, Senhor, sejam jovens, adolescentes, mulheres, crianças, mulheres, homens, adultos, anciãos, todos nós lutamos pela nossa santidade. Nos ajuda da graça, Senhor. Que a tua igreja saia daqui com essa proposição no coração, de não se contaminar, de não se deixar levar, de não se corromper, para a honra e glória do teu nome. Nos ajuda. Ajuda nossos irmãos que não estão presentes aqui nessa reunião, nessa noite, que não ouviram essa palavra, porque a tua palavra nos salva. Aprove a te salvar pela loucura da pregação. E a fé devemos ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a tua palavra nos santifica, e ela vai na divisão da alma e do espírito, entrando em nosso ser, para que possamos nos separar. Ajuda a tua igreja, Senhor. Vamos viver mais uma semana na terra dos viventes. Vamos viver uma semana em vários locais que são possíveis se contaminar. Vamos encontrar situações, Senhor, que nos cercam no nosso cotidiano, onde podemos tropeçar. Nos ajuda, Senhor. Fortalece a cada servo teu. Derrama a tua graça. Graça sobre cada coração e mente aqui presente. Graça sobre o coração dos nossos irmãos que não vieram aqui nesta casa, nesta noite, mas fazem parte do corpo de Cristo. Graça sobre a tua igreja espalhada em toda a face da terra. Separa-nos, Senhor, para que sejamos massa santa, asmos do Senhor, separados, santos. Ajuda-nos, Senhor, te clamo, em nome do nosso Senhor, aquele que foi e é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, nos abençoa, nos fortalece. Dá graça aos teus servos quando saírem desse recinto, no caminho para os seus lares, que a tua palavra não lhes saia da mente, que o teu Espírito faça lembrar, e eles escolham a santidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, povo santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém.